Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental da nossa querida doutrina espírita. Nós estamos estudando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e hoje nós vamos estudar o texto A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Então, vamos para o texto. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença e confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Que legal, ele está falando aí sempre daquilo que Kardec sempre fala sobre a fé raciocinada e a fé cega. Geralmente não, as religiões elas pedem uma fé cega e que você não pode questionar de jeito nenhum. Num momento ou no outro ela vai dar de cara com as evidências, com os avanços da ciência, com os avanços da sociedade, e aí essa fé vai cair por terra e muita gente se decepciona. Eu fui um deles que, sendo católico, a religião não conseguiu preencher todos os meus questionamentos. Foi quando eu me tornei ateu para depois, um ano depois, ser apresentado ao Espiritismo e ter me cativado por essa fé raciocinada, que era justamente o que eu estava procurando. E mesmo assim, o Espiritismo não sendo religião. Mas vamos continuar com o texto. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta a ligar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém aqui esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixaram de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam, estão com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará aí, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Uma coisa que eu sempre me perguntei, e aí só interrompendo um pouquinho o texto, por que essa fé raciocinada que o Espiritismo traz para nós é tão difícil de ser seguida? Ou por que não traz tantos adeptos assim, já que é uma coisa tão incrível, né? Não é, olha, me falaram para acreditar, eu sou obrigado a acreditar. Por que as pessoas não largam as religiões e abraçam o Espiritismo? Eu aprendi que muitas pessoas, assim como eu tive o meu tempo, precisam daquele apoio emocional, daquela fé envolvida com emoção, daquele sentimento de que Deus é Pai,
que Jesus está me abraçando, e músicas e acontecimentos assim que vai e que estimulam esta emoção. Poucas pessoas estão preparadas para não precisarem deste estímulo emocional para poder compreenderem, né, o papel daquelas instruções, no caso da doutrina espírita, para nos direcionar para um auto-melhoramento, ou seja, um caminho que a gente resolve seguir. Então, para mim, Evandro, eu não preciso de nada emocional na doutrina espírita para poder me convencer de que os seus ensinamentos me farão crescer, né? E muita gente que vai em centro espírita, se o centro está estudando Kardec e faz as coisas corretas, as pessoas vão achar que o centro é meio frio, porque não tem música, não tem cântico de louvor, não sei o que, não tem música, vírgula, né? Pode ter música sim, é que a maioria dos centros acabam não utilizando esse recurso, mas assim, não tem uma celebração, não tem um ritual, não tem algo emocional que me cativa lá no meio. Então, no máximo, eu vou lá para participar de um estudo ou para ver uma palestra. Muitas vezes palestras assim absurdamente contrárias ao espiritismo, mas é o que temos, né? Infelizmente. Mas, mesmo assim, a pessoa não se sente tocada porque ainda deseja aquele conteúdo emocional. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando expor. E aí a gente se surpreende de pessoas que, por exemplo, eram espíritas e viraram evangélicas. Você fala assim, mas caramba, mas que parte não entenderam do espiritismo? Talvez não entenderam mesmo, né? Porque é impossível você estudar o espiritismo e abraçar a fé evangélica, abandonando a fé raciocinada ainda por uma fé cega, que o que outros falam eu não posso questionar. Isso daí é uma necessidade de pertencimento a uma comunidade, aí está na área emocional, não está na área mais cerebral da inteligência, e sim na área emocional, que quer pertencer a uma comunidade e que tenha atividades emotivas, né? Então dá aquela sensação de pertencimento da pessoa, mesmo se aquilo que está se falando não faz muito sentido para ela, entende? Então, por isso, creio eu, na minha experiência, que o espiritismo é tão pouco atraente, né, para as pessoas, porque não tem este apelo emocional que as religiões possuem e que fazem as pessoas a seguirem. Vamos continuar com o texto. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século XVIII, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Legal, né? Então vem daqui esta frase célebre que a gente vê em todos os lugares, se eu não me engano até no filme de Kardec estava, né? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nessa época, Kardec, que tinha uma fé inabalável, porque realmente precisava encarar aí friamente as coisas e não emocionalmente, que nos trouxe essa preciosidade da doutrina espírita, que muitos não estão ainda preparados. Perceba que o espiritismo não faz proselitismo, ou seja, não tem aquela coisa de muitas religiões,
a mais comum é Testemunho de Jeová, mas muitas evangélicas fazem isso, de irem até as pessoas e levarem as pessoas para dentro da igreja. O Espiritismo não tem isso, você não vai ver isso. Geralmente a pessoa é que amadurece, e quando as religiões não fazem mais sentido para elas, é que elas buscam o Espiritismo, como foi o meu caso, talvez o seu caso, caso não tenha nascido no meio espírita, né? Talvez seja isso que leve, e tudo bem, cada um tem seu tempo, tem seu momento, não precisa ninguém ser convertido a nada. O Espiritismo tem que fazer sentido para aquele que o estuda, e só vai fazer sentido para aquele que aplica o conhecimento para o seu auto-melhoramento. Não é autoajuda, mas sim evolução moral, realmente, que implica na nossa evolução espiritual. E o Espiritismo está aí para que a gente possa dar este passo além. Nem sendo melhor, nem sendo pior do que religiões, do que qualquer outra seita, religião, filosofia. O Espiritismo vem nos preencher uma lacuna para aqueles que precisam de mais do que somente uma fé sem raciocínio, uma fé que manda, né? Que foi o meu caso. Beleza? No próximo episódio nós vamos falar da parábola da figueira que secou. Eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo programa. Tchau.